Bom dia, crianças! A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Que bom estarmos aqui para mais um domingo de escola dominical, né? E hoje é a nossa lição de número 1 da nova revista. Isso mesmo, ó. Aqui as revistas Viver o Amor de Deus, do Jardim. Olha que linda que tá a revista, viu? E nós temos também aqui, ó, essa é do Jardim, da Revista dos Menores. E temos também aqui, ó, Viver o Amor de Deus, do Bem-te-Vir em Voo, a revista dos maiores. Tá bonita, né? Então, hoje nós vamos para a lição 1, mas antes nós vamos orar. Amém? Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais este dia de escola dominical, que o Senhor possa estar nos abençoando. Abençoa as nossas vidas e que possamos aprender mais um pouco de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, peguem aí as suas revistas para a gente poder estar iniciando a lição de número 1, que tem como tema a origem da nossa fé. A origem da nossa fé é o nosso estudo de número 1. E na Revista dos Maiores tem uma senha que se chama fé e o antivírus, que é um versículo da Bíblia, que está lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o nome. Seja uma bênção. Para quem será que Deus estava falando isso? Que faria de uma pessoa uma grande nação e ele seria uma bênção? Quem aí deve saber? Ele é um dos patriarcas, né? Junto com a sua esposa, que foi a matriarca, foram pais de uma grande nação. E ele é um homem muito famoso na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Alguém já sabe de quem que a gente está falando? Vocês sabem o que é patriarca e matriarca? É pai e mãe de uma grande nação. E quem respondeu Abraão, acertou. Abraão foi o pai de uma grande nação, junto com a sua esposa, a Sara, né? Então, Deus prometeu a ele ser o pai e ela a mãe de uma grande nação. E aqui no livro dos maiores, na página 10, diz assim, ó, um pequeno versículo que a gente vê lá em Gênesis, né, capítulo 12 ainda, de 1 a 5, que diz assim, ó: assim começou a caminhada de Abraão em direção à terra de Canaã, obedecendo a ordem do Senhor. Sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra prometida de Deus para Abraão, né, ter lá a sua família. Então, crianças, Abraão era um homem de muita fé. E ele juntou tudo aquilo que Deus pediu para ele juntar, a Sara, os rebanhos que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha, os servos, e foram para a terra de Canaã, aonde Deus havia prometido a ele que era um lugar que ele ia se estabelecer e ele seria o pai de uma grande nação. Chegando nesse lugar, eles montaram lá, né, suas cabanas, suas tendas, e ficaram por lá. E Sara queria muito, muito dar um filho para Abraão, mas não conseguia, né? Porque ela era estéril. As mulheres estéril daquela época é estéril porque a mulher não conseguia ter filhos. E Deus falou com Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação e ele ia ter um filho que seria o filho da promessa. Abraão ficou firme acreditando nisso, né? Só que eles foram envelhecendo, e aí estavam até rindo quando Deus falava que eles ainda iam ser pai, né? De um filho, de uma grande promessa. Eles riram de Deus. Na Revista dos Maiores fala sobre isso aí, que Deus prometeu um filho para Abraão e eles até riram, né? E a Sara estava tão agoniada que ela queria dar um filho para Abraão de qualquer jeito. Então, o que ela fez? Ela chamou a sua serva, Agar, e falou que ia dar ela para estar com Abraão para ter um filho através da serva. Naquela época, era costume, quando
a senhora era estéril, não podia dar filho, eles davam a serva para ter um filho e a senhora que cuidava desse filho. Então, Sara deu a Agar para Abraão ter um filho. E assim aconteceu. Sara deu a Agar, Agar teve um filho com Abraão, que se chamou Ismael, mas esse não era o filho da promessa que Deus havia falado, né? E assim, quando Deus promete, ele cumpre. Então, se eles tivessem esperado mais um pouquinho, não precisava acontecer, né, essa coisa de Sara dar a serva para Abraão. Mas, como na história a gente sabe, né, Deus sabe de todas as coisas, Sara já bem velhinha, Abraão já bem velhinho, tiveram o filho da promessa que tanto Deus tinha falado com eles. E Sara teve Isaque. Isaque, o filho da promessa, né, de Abraão com Sara. Isaque cresceu, se tornou um homem e Abraão queria, né, que ele casasse para ele poder continuar, né, a família, né? Então Abraão teve a ideia de mandar seus servos para ir lá na parentela dele buscar uma moça que fosse da família para estar casando com Isaque. Os servos foram e lá encontraram Rebeca, uma moça bonita, né, da família de Abraão. E os servos trouxeram Rebeca para estar casando com Isaque. Eles casaram, né, e queriam ter filhos também para continuar a família. Mas a Rebeca era igual a sogra, igual a Sara, não conseguia engravidar. Demorou um pouquinho para engravidar, mas ainda assim Rebeca conseguiu engravidar e teve 2 filhos. Ela teve filhos gêmeos. Vocês sabem o nome dos filhos de Rebeca com Isaque? Os gêmeos que ficavam lutando na barriga, né, para poder, um queria nascer primeiro do que o outro, né? E aí, vocês lembram? Quem respondeu Esaú e Jacó acertou. São os filhos de Rebeca e de Isaque, Esaú e Jacó. Então, tem uma história aí entre Esaú e Jacó sobre primogenitura, mas hoje a gente está falando mais sobre a genealogia, né? Então, Jacó cresceu, né? Se tornou um homem e foi viver até longe da parentela ali, pelos fatos que aconteceram entre ele e o irmão. E ele chegou num lugar onde se encantou com uma jovem que se chamava Raquel, uma jovem bonita, né? Filha de Labão. E ele se encantou e queria casar com ela. Só que ele chegou lá sem dinheiro, né? Sem posse, sem nada. E naquela época, para casar, tinha que ter alguma coisa para poder sustentar a família. Então, o que o sogro falou para ele? Você quer casar com a minha filha? Ok, você pode casar, mas você vai ter que trabalhar para mim durante 7 anos para poder casar com ela. Aí ele se entusiasmou, né? E fez isso. Trabalhou para ele por 7 anos para casar com Raquel. Ele era muito apaixonado, ele queria casar com Raquel. Só que Raquel tinha uma irmã mais velha, que se chamava Lia, né? E naquela época o costume era as irmãs mais velhas se casarem primeiro, para depois casarem as mais novas. Passaram os 7 anos, né, de trabalho dele lá, foi armado então o casamento, a festa de casamento, estava sendo preparada. E o sogro, né, fez uma coisa com ele, com Jacó. O que ele fez? Ele embebedou Jacó na festa, né, para ele, ficou feliz, né, vocês sabem que bebida alcoólica não é legal, e ele embebedou ele, e ele achando que casou com a Raquel, e no dia seguinte, quando acordou, estava com a Lia, a irmã mais velha. Ele ficou muito chateado e assustado, né? Primeiro assustado, que pensou que ele estava acordando com a Raquel, e ele, quando viu, era a Lia. O que aconteceu? Aí ela falou que o pai obrigou ela a fazer aquilo, e ele foi lá reclamar com o sogro, porque ele casou com a Raquel.
Ele trabalhou os 7 anos para casar com a Raquel, mas aí ele casou com a Lia. E como é que ia resolver isso? Aí Labão falou, tudo bem, você quer casar com a Raquel, você pode casar com a Raquel, mas vai trabalhar para mim mais 7 anos. Mais 7 anos. Aí ele, tudo bem, eu vou casar, porque ele gostava muito dela, né? E aí casou com a Raquel depois que ele também fez esse trabalho de 7 anos. E aí a Lia começou a dar filhos para Jacó, e a Raquel não engravidava. A Lia começou a dar filhos para Jacó, 1, 2, 3, e a Raquel chateada que ela não conseguia engravidar, o que ela fez? Chamou a serva dela para ter filhos no lugar dela, já que ela não conseguia engravidar. E a serva da Raquel era a Bila, e a Bila teve filhos com Jacó no lugar de Raquel. Engravidou, teve filhos, e a Lia continuava tendo filhos também. Jacó estava ficando cheio de filhos. Depois, quando a serva de Raquel engravidou, a Lia deu uma parada, parou de engravidar. Então, o que ela fez? Chamou a serva dela para ter filhos no lugar dela também. O nome da serva de Lia era Zilpa. Então, a Zilpa engravidou também, né? E aí, de repente, a Raquel também engravidou, conseguiu seu primeiro filho, né? Raquel engravidou, a Lia também depois voltou a engravidar novamente e as servas também tiveram filhos. Então, eu vou falar aqui o nome dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó com Lia: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná, a única menina que foi filha de Jacó. O restante era tudo homem, né? E esses são os filhos de Lia com Jacó. Os filhos de Raquel com Jacó: José e Benjamim. Benjamim é o mais novo de todos. Os filhos de Bila com Jacó, que é a serva de Lia. De Lia não, a Bila é serva de Raquel. Foi Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, que era a serva de Lia, com Jacó, são Gade e Asser. Então, olha quantos, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 filhos. Não é muita gente? A família grande? E tudo isso da descendência de Abraão com Sara. Muita gente, né? Mais pra frente, o Jacó mudou o nome dele para Israel, né? Deus mudou o nome dele para Israel. Olha, Deus fez questão de lembrar a sua aliança com um povo escolhido, né? Povo lá desde a época de Abraão. Isaac, assim como fez com Abraão e com Isaac, ele fez com Jacó, mostrando a ele, numa visão, que sua descendência daria origem a uma grande nação. Jacó passou a ser chamado de Israel. E isso acontece lá no livro de Gênesis, né? Capítulo 35, lá pelo versículo 10. Vocês veem essa passagem aí. Então, Jacó se chamou Israel e Israel, né, se tornou também pai de grande nação. A promessa de Deus para a vida daquelas pessoas. Não é legal? Então, gente, no livro dos menores, tem aí para guardar no coração. Vamos ler novamente, que foi o que eu li lá no início. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2. E esse texto bíblico que a tia falou aqui, também está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, ok? A oração nós vamos fazer aqui dos livros também, né? Mas eu vou deixar para vocês fazerem o exercício do livro dos menores na página 7, livro dos menores, ok? Na página 7, que diz o seguinte: desenhe as pessoas que fazem parte da sua família da fé, ok? Faça um desenho, tirem foto, pinte bem bonito e manda pra gente, tá? E no livro dos maiores, já é na página 12, tá? Tem uma cruzadinha para fazer aí, ó. Então, vocês façam essa cruzadinha. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a tia, que a gente pode estar
ajudando, mas está bem fácil. Só ler lá nas páginas anteriores, tá? Pesquisar na Bíblia, página 9, 10 e 11, e aí pode estar respondendo aí, ok? Tirem foto e mande pra gente. Então, a oração aqui no final diz o seguinte, ó. Senhor, como é bom conhecermos a história da nossa fé e hoje podemos crer que o Senhor é Deus e cremos nas tuas promessas. Amém. Assim como Deus prometeu para Abraão, né, que foi o pai da fé e prometeu para ele sobre o filho, prometeu que ele seria o pai de uma grande nação, ele também tem promessa para as nossas vidas e ele quer para nós o que seja melhor, né? Por mais que a gente queira uma coisa, demore a chegar, mas a gente tem que ter a fé que isso vai se cumprir, né? Assim como Deus prometeu para Abraão que ele ia ter um filho, né? Demorou na velhice, mas chegou o filho da promessa. Deus também promete coisas para nós e a gente tem que saber aguardar com a fé que a gente tem no nosso coração. Amém? Que Deus possa estar abençoando vocês, a família de vocês. Orem pela família de vocês, a família da fé de vocês, e que Deus possa estar renovando a cada dia a fé no coraçãozinho de cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus na paz e até a próxima lição. Tchau!